Boa noite a todos. Hoje, dia 12 de julho de 2026, estamos iniciando mais um NEP Alcione. Hoje, com estudo de Maria, estamos no Magnificat, no Cântico de Maria. Eu convido a todos para a leitura inicial que a nossa querida amiga Margarida vai fazer. Depois, a nossa querida irmã Mari vai fazer a nossa prece. Margarida, você pode fazer a nossa leitura? Só abrir seu áudio, Margarida. Será que alguém, Mágida ou Vera tem algum texto? Você tem algum, você passou para... Oi, Margarida. Ela deve ter se enrolado ali com o microfone. Não, deixa eu tentar ajudar aqui. Vamos ver se eu consigo desativar aqui. Acho que não. Não. Então vai ter que ser a Eu Verinha posso mesmo. ler, se vocês quiserem, logo em seguida eu faço a prece, sem nenhum problema. Pode Por ser? favor, então, Mari. Tá. Ô, dó. Se vocês ouvirem barulho de uma gatinha, vocês não se perturbem, que ela está aqui hoje, tá? Então, do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeli, começou uma chuva agora bem forte aqui. A mensagem é a seguinte: a tua posse em relação aos bens terrenos é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponha. Não te escravize ao que detens por momento, evitando-te sofrimentos quando te transforma para outro. Ela caiu. Verinha, ela caiu. Uhum. Querem esperar um pouco ou quero que leia? Ela faz a prece. Margarida depois faz a prece final, troca comigo. Ela tá ali, alguém tá tentando ajudá-la e abrir o áudio. Aham, aham. Ah, o né? Já, já estamos 20 para as 9. Gente, agora começa a Vamos ficar isso pular a aqui. leitura, então, Vera, faz a prece. Ah, a leitura, a gente se harmoniza com. Ora, a Marileide voltou. Mas, Então, ela. peraí, só um pouquinho. Mari conseguiu voltar? Desculpa, eu não posso continuar a leitura? Já tem outra agora. A Pode, gente vai claro, minha fazer. querida. Ou Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Então, do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponha. Não te escravize ao que detens por momento, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outro. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Diante dessa mensagem, e que Joana nos conclama a cuidar daqueles sentimentos que ainda nos paira a nossa vida, que a gente possa compreender que a nossa vida é transitória,
e que o maior tesouro é aquilo que vem da nossa essência, o cuidado com a nossa melhoria moral e espiritual, o cuidado de si mesmo, para que consigamos nos curar dessas mazelas que tanto nos aflige e que tanto nos conecta ao apego, que nesse momento a espiritualidade amiga se faça presente em todos os nossos lares, mesmo naqueles que por algum motivo não puderam estar conosco hoje, e que nos aplique um passe dispersivo para que consigamos conectar com a espiritualidade maior, absorvermos o máximo daquilo que será discutido, para que assim possamos, mesmo de forma ainda pequena, colocar em nossos corações e, se possível, exemplificar a nossa vivência do dia a dia. Mestre Jesus, Joana e Maria, nossa Mãe Divina, cuida de todos nós e cuida de quem vai hoje conduzir esse estudo, intuindo, orientando com suas palavras, com as suas orientações mentais e com tudo aquilo que é possível para que possamos absorver o máximo de conhecimento no encontro de hoje. Ser conosco hoje, agora e para todo sempre, que assim seja. Gente, desculpa, tem chuva aqui forte agora e alguém ligou para mim que eu estou no celular, mas deu para sair. Estão me ouvindo? É, Sim. nós estamos no Magnificar, né? Entramos no estudo passado. O Magnificar, ele é um cântico de louvor e ele é pronunciado. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo ver quem que está com. Já fechei. Já fechou? Já foi. Obrigada, Já. Mágida. E ele é um cântico pronunciado por Maria logo após ela encontrar a sua prima Isabel. E ele é narrado no Evangelho de Lucas, de 1:45, de 1:46 a 56, a 55, desculpa. E o nome Magnificar, ele vem da primeira palavra na versão bíblica, na versão latina da Bíblia, Magnificar, que significa engrandece. Então, vamos ler Magnificar. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou com favor para a humildade de sua serva. Com efeito, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Ele demonstrou força com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seus corações, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias e amparou-os a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, conforme a promessa que fez aos nossos antepassados, a Abraão, a sua descendência para sempre. Então, quando a gente ouve, né, primeiramente, essa minha alma engrandece ao Senhor, e aqui foi o último slide que a gente viu, né? A gente pode até gerar uma dúvida importante, né? Será que alguém pode tornar Deus maior que ele já é? Quando a gente ouve esse minha alma engrandece ao Senhor, a resposta é não, né? Quando Maria diz que sua alma engrandece ao Senhor,
ela não está aumentando a grandeza de Deus. Deus já é infinitamente grande. O sentido do verbo magnificar, ele é outro, significa reconhecer, significa proclamar, exaltar, tornar visivelmente a grandeza de Deus diante do mundo, né? É como se fosse uma lente de aumento. A lente, ela não faz um objeto crescer, ela apenas permite que aquilo que já existe possa ser visto com mais clareza. Então, assim é como faz Maria, né? A sua vida, as suas palavras e o seu coração tornam ainda mais evidente aquela grandeza divina. Então, o magnificar, portanto, é muito mais do que uma oração de agradecimento, é um, é um hino de adoração, é uma profecia, é uma declaração de confiança, é um manifesto espiritual. E no Magnificar, Maria, ela reconhece tudo aquilo que vem da graça de Deus. Em vez de olhar para si mesma, Maria, ela direciona toda aquela atenção de Deus. O elogio que foi dirigido por Isabel transforma-se imediatamente em louvor a Deus. Então, em poucas palavras, né, o Magnificar, ele é um cântico de uma alma que não deseja ser admirada, mas que faz de, de toda a sua existência um espelho para refletir o Cristo. Então, é esse cântico que a gente está vendo e que a gente começa a olhar, que a gente começou a olhar no estudo anterior e que a gente vai aprofundar no estudo de hoje, né? E nós paramos nesse slide no estudo anterior. Nós vimos uma Maria que cantou, um Deus que já é infinitamente grande, e a gente olhou esse engrandecer, e a gente viu esse reconhecimento, Maria proclamando, tornando visivelmente essa grandeza que Deus já possuiu, né? Que Deus já possuía. Então, Maria, ela não aumenta Deus, ela revela Deus, ela mostra essa grandeza que ele vem aparecer. E Lucas, a gente olha e a gente vê esse mesmo verbo, né, em dois momentos diferentes no capítulo. A gente vê quando Maria diz, né, minha alma engrandece ao Senhor, e poucos capítulos e poucos versículos depois, quando João Batista nasce, Lucas ele escreve: o Senhor engrandeceu a sua misericórdia para com Isabel. Então, nós vemos a mesma palavra em que não é, elas não foram escritas com coincidência. Lucas ele escreve de propósito. Ele não usa coincidentemente. Lucas ele vem construindo, ele vem nessa construção. Maria engrandece Deus e Deus engrandece a sua misericórdia. Maria proclama a grandeza do Senhor e Deus manifesta a grandeza no seu amor. Maria oferece um cântico, Maria oferece o seu louvor e Deus vem responder com graça. Então, há uma beleza em tudo isso. Maria não canta para convencer Deus a agir, ela canta porque Deus já está agindo.
O louvor dela, esse cântico dela, nasce daquilo que Deus fez. E Deus, ele continua mostrando a misericórdia. E a gente vê esse movimento contínuo, esse movimento que ele reconhece essa ação de Deus. É como aquele espelho que a gente viu no estudo anterior, nos slides anterior, que ele reflete, e quando o espelho ele é limpo, quando o espelho ele reflete, ele não cria luz, ele vem refletir. E Maria é esse espelho, ela reflete toda a grandeza de Deus. E Deus, ele continua iluminando. E agora a gente começa a gente começa a entrar e a gente vê quando Lucas, ele começa a refletir, ele começa a repetir a palavra engrandecer, a gente começa a enxergar no seu evangelho e a gente começa a enxergar como ele vem sendo escrito. Então, o que que é isso? Quando ele escreve, na verdade, ele vem tecendo duas histórias: a história de Isabel e de Zacarias e a história de Maria e de José. Então, vamos olhar um pouco essa tabela para a gente tentar entender. À esquerda, a gente tem a história de Isabel e de Zacarias. À direita, a gente tem a história de Maria e de José. Então, a gente olha, parecem duas histórias diferentes. Lucas faz questão de contar as duas seguindo praticamente a mesma sequência. Nós temos o mensageiro, Gabriel. Primeiro aparece Gabriel. Ele visita Zacarias e depois ele visita Maria. É o mesmo anjo, é o mesmo Deus, a mesma missão. E nós temos a impossibilidade na mesma história. Isabel é estéril, ela já é idosa, e Maria é virgem. Em ambos os casos, humanamente, uma gravidez seria impossível. E Lucas traz a reação nas duas histórias. Os dois ficam perturbados. Zacarias fica perturbado com medo. Maria também fica perturbada. Maria fica confusa. Maria responde com admiração. Agora Lu- foi. Lucas traz a promessa. Os dois recebem praticamente a mesma promessa. Lucas traz na história de Isabel e Zacarias: terão um filho, dirão seu nome. Vocês terão um filho. E também na história de Maria e José: terá um filho, dirá seu nome, está lá em 1:31. E eles terão uma missão. A objeção, a pergunta: como saberei se sou mais velho? Então, os dois fazem pergunta, mas não são perguntas iguais. Zacarias, ele pergunta, né? Como vou ter certeza disso? Maria pergunta: como acontecerá? Como isso acontecerá? Ela pede uma prova. A outra pede uma explicação. Então, essa diferença é muito importante. E vem a resposta. Zacarias duvida e emudece.
são duas respostas completamente diferentes. Zacarias permanece em silêncio. Maria, ela responde: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim. Então, a maioria para quê? Então, a gente já percebe aqui o que Lucas está fazendo. Ele não está apenas contando duas histórias. É por isso que alguns versículos depois, Lucas usa novamente o verbo engrandecer. Porque ele continua costurando essas duas histórias. Primeiro, Maria, ela diz: A minha alma engrandece o Senhor no Magnificar. Depois, Lucas, quando Isabel dá à luz, desculpa, quando Isabel dá à luz a João Batista, Lucas traz que Deus engrandeceu a sua misericórdia com Isabel. Então, não são frases soltas, fazem parte da mesma arquitetura literária. Então, Lucas, ele escreve como esse grande arquiteto. Cada cena prepara a seguinte. Cada personagem ilumina o outro. Lucas, ele traz cada palavra reaparecendo no momento certo. Lucas, ele não traz nada ali por acaso. Lucas, ele escreve esse paralelo entre João Batista e Jesus. São duas histórias paralelas para revelar uma única mensagem. O Deus que vem agir na vida de Isabel é o mesmo Deus que age na vida de Maria. E essa mesma história, essas duas histórias que são paralelas, elas convergem para a chegada do Cristo, do Messias. E o que o Lucas está querendo fazer a gente enxergar com esse paralelo? Porque se a gente olhar aqui, e se a gente olhar essas duas histórias separadas, porque até agora Lucas vinha contando duas histórias em paralelos. De um lado, essa história de Isabel, e do outro, a história de Maria. Mas chega um momento que essas duas histórias deixam de caminhar separadas e elas finalmente se encontram, que é o momento da visitação, que é quando Maria recebe o anúncio do anjo, quando uma das informações que Gabriel lhe dá é esta: sua parenta, Isabel, também concebeu um filho. E Maria parte imediatamente para visitar. E por que Lucas faz questão de contar a ela sobre essa visita? Será apenas um encontro entre duas parentes? Então, quando a gente vê Maria chegando e saudando Isabel, a gente encontra algo totalmente extraordinário. João Batista, ainda no ventre de sua mãe, saltando de alegria. João Batista, ele, antes mesmo de nascer, ele já cumpre a sua missão, é reconhecer, ele reconhece o Cristo. E a gente vê uma beleza muito grande nisso, né? João ainda não fala, ele não anuncia, ele não fala, ele não prega, né?
ele não batiza, mas ele aponta para Jesus. A sua primeira pregação acontece antes mesmo do seu nascimento, acontece dentro do ventre. E Isabel tem um papel muito importante. Sua gravidez era impossível aos olhos humanos. Ela era idosa, considerado estéril. Maria olha para Isabel e vê uma prova viva de que Deus cumpre o que promete. E se Deus deu um filho à sua prima, ele também ele também estava realizando todo aquele, o que Gabriel havia falado a ela, né? Ele também estava realizando todo aquele mistério daquela concepção. Maria confirma a sua fé, né? Isabel está tomada pelo Espírito, João reconhece o Messias nela, e Lucas, ele une as duas histórias definitivamente aqui. Então, a partir daqui, João Batista e Jesus nunca mais serão vistos como personagens, a gente não consegue dissociar os dois. Um prepara o caminho, o outro é o caminho. Um é um sinal visível de que aquilo que Deus promete, Deus realiza, né? Então, Deus é a prova de que para Deus nada é impossível, né? E a gente começa a olhar, né, agora esse o próximo versículo do Magnificat. Alegria, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Senhor. Então eu quero chamar a atenção de vocês para uma única palavra inicial deste versículo: alegria. Se a gente lê o Evangelho de Lucas inteiro, a gente percebe que a alegria é uma das palavras preferidas do evangelista Lucas, mas não é uma alegria qualquer. É uma alegria de quem percebe que Deus está cumprindo as suas promessas. Lucas, ele vai construindo a alegria. Ela vai crescendo ao longo do capítulo. Primeiro, vamos dar uma olhada. Primeiro, o anjo Gabriel, ele anuncia a Zacarias que o nascimento do João será motivo de alegria. Depois vem João Batista, ainda no ventre de Isabel, saltando de alegria, diante da presença de Deus, né? Desculpa, diante da presença de Jesus. Isabel, cheia de espírito, transborda em alegria. E por fim, Maria canta: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, percebam que em Lucas, Lucas não apresenta alegrias isoladas. É como se uma alegria despertasse a outra alegria. É como se a alegria do anúncio chega
ao ventre. Do ventre passa para Isabel, de Isabel passa para, do ventre passa para Isabel, de Isabel chega até Maria e de Maria explode em forma de cântico. É uma alegria que vai se espalhando, né? Ela se espalha. E por que que Lucas faz isso? Lucas, ele quer que a gente compreenda que esse reino de Deus, que esse reino que ele vem trazendo, que o reino começou a chegar, que a espera terminou, que tudo aquilo que os profetas anunciaram durante séculos, que todo aquele período de silêncio dos 400 anos, finalmente começou a acontecer e que a alegria estava chegando. E a outra, é, o outro que eu quero trazer também é meu Senhor, né? E aqui está meu Senhor, mas tem algumas tradições, algumas traduções que fala meu Senhor, meu Salvador. E Maria não diz apenas meu espírito se alegra em Deus. Ela traz em seguida meu Senhor, em meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Então, quando ela traz em Deus, meu Senhor, aqui também é meu Salvador. O meu Salvador é um dos títulos, meu Senhor, meu Salvador, é um dos títulos atribuídos a Jesus, desculpa, a Deus no Antigo Testamento, meu Senhor. Maria reconhece que é Deus quem salva. E então Lucas, ele traz esse meu Senhor e meu Salvador, eu não coloquei aqui, foi por um erro de digitação, eu não coloquei, foi um erro. Poucos versículos depois, Lucas ele vem escrever depois que hoje, quando Jesus nasce, né? Ele vem escrever: hoje vos nasceu o Salvador. Então, o mesmo título que Maria usa no cântico para trazer meu Senhor, meu Salvador, Lucas, ele vem trazer mais lá na frente, né, para ser usado para Jesus. Então, Lucas, ele vem preparando para quem está lendo desde o início, né? Ele quer que a gente compreenda que Jesus, que essa salvação prometida por Deus, que já estava sendo visível, né? Já estava a caminho por Jesus. Então, não são dois salvadores, é o mesmo Deus realizando a sua obra ali por meio do Cristo, né? Então, Lucas coloca através no Cântico de Maria, um título que é tradicionalmente atribuído a Deus. E depois, logo nos versículos em seguida, ele aplica esse mesmo título a Jesus no seu nascimento, né? E para gente, para compreender quem é Jesus. E então, Lucas, ele se utiliza dessas repetições no seu evangelho, né? Então ele traz uma palavra, depois ele repete essa palavra, ele repete novamente,
Ele faz isso com a palavra engrandecer, ele faz isso com a palavra alegria, ele está fazendo isso com a palavra Senhor, com a palavra Salvador. Ele não desperdiça palavras, ele faz isso, essas repetições, justamente para a gente ir compreendendo quem é Jesus, para ir fixando. Tudo bem por enquanto? Tudo bem até aqui? Tudo bem, tô tranquilo. Mais um trecho, mais um trecho. Porque ele olhou com favor para a humildade de sua serva. Então vamos olhar para esse olhou. Vamos começar pela primeira palavra importante deste versículo. Porque Deus olhou. Pode parecer uma frase simples, né? Mas Lucas, a gente vê que Lucas não escolhe um verbo por acaso, né? Vamos lembrar de Isabel, para a gente olhar para esse olhou. Quando ela descobre que ela está grávida, ela diz: O Senhor olhou para mim. E agora Maria canta: Deus olhou para a humildade de sua serva. Percebam, as duas mulheres usam exatamente a mesma linguagem. Lucas está mostrando que existe um padrão na mesma maneira como Deus age. Para quem Deus olha? Porque normalmente nós olhamos para quem tem destaque, né? O mundo olha para quem tem dinheiro, para quem tem poder, para quem ocupa cargos importantes, para quem aparece, mas Lucas olha exatamente o contrário. Deus olha exatamente para quem passa despercebido. Lucas faz a gente olhar para Deus, para para quem Deus olha, para que Deus olha para quem passa despercebido. Deus olha para Isabel, Deus olha para Maria, para duas mulheres que praticamente ninguém enxergava, como a gente já viu isso. Então, esse olhar não significa apenas que Deus percebeu que elas existiam. Na Bíblia, nas Escrituras, quando Deus olha para alguém, significa muito mais. É um olhar de amor, é um olhar de cuidado, é um olhar de misericórdia, é um olhar de eleição de crédito, é um olhar que muda a história daquela pessoa. Então, esse porque ele olhou é algo muito profundo. Agora vamos para humildade. E Deus olhou para quê? Para a humildade de Maria. Então, aqui nós temos um detalhe muito importante. Quando a gente ouve a palavra humildade, normalmente a gente pensa em uma pessoa simples, educada, sem orgulho, mas Lucas está falando de algo ainda maior. A palavra, deixa eu admitir aqui, a palavra usada no texto grego, ela significa pequenez, uma baixa condição, fragilidade, insignificância diante da sociedade. Que a gente possa lembrar, Maria era uma jovem que morava em Nazaré, uma aldeia pequena, sem influência,
sem riqueza, sem posição social. Se a gente fizesse um mapa do poder naquela época, Maria estaria completamente fora dele, mas foi exatamente ali que Deus colocou os seus olhos. Então, que a gente possa perceber como que Deus trabalha. O mundo escolhe quem parece grande, mas Deus vai ali e escolhe quem está disposto a confiar nele. E serva. Maria continua dizendo, serva, de sua serva. Observe uma coisa muito bonita. Quando o anjo apareceu, Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Agora, um tempo depois, ela já sabe que vai ser, que será a mãe do Messias. Isabel acabou de chamá-la de mãe do meu Senhor. Maria poderia começar a pensar diferente sobre si mesma, mas não. Ela continua dizendo que ela era serva. A missão de Maria mudou, mas a identidade dela não mudou. Ela recebeu o maior privilégio que um ser humano poderia receber. Mesmo assim, ela continuou sendo serva. Então, talvez essa seja uma das maiores lições do Magnificat. Quanto mais Deus nos confia responsabilidades, mais profundamente compreendemos que tudo vem dele. Maria, ela não diminui a sua missão. Ela apenas se recusa a colocar a si mesma no centro. Ela sabe que o protagonista da história é Deus. Maria, ela não se considera grande porque Deus a escolheu. Ela considera Deus grande justamente porque escolheu alguém pequeno. Então, o Magnificar é onde Deus continua invertendo essa lógica humana. Ele vem exaltar os humildes, saciar os famintos, derrubar os poderosos. E é como se Lucas dissesse desde o início: o reino de Deus, ele enxerga as pessoas de um modo completamente diferente que o mundo vem enxergar. E mais um trecho. Com efeito, por favor, Solange. Falo demais, né? Boa noite. Por favor, aí eu bebo uma Boa noite água. a todos. Beba sua água. Eu estava pensando aqui no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes, que eles herdarão a terra, né? E tem um paralelismo muito grande de significado entre o que ela canta e o que depois Jesus fala no Sermão do Monte. Mateus 5, né? O versículo eu não lembro qual. Isso aí me fez uma. Eu fiz o direto paralelismo
humilde, humilde é serva e a humilde lá das bem-aventurados, né, das bem-aventuranças. Só isso, só. Certíssima. E, e o paralelo é exatamente esse. E de agora em diante, né? E ela continua. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. À primeira vista, essa, esse trecho pode até soar estranho, né? Pode até parecer que Maria está fazendo uma afirmação sobre si mesma. Maria não foi a primeira pessoa a dizer que era bem-aventurada. Isabel, poucos versículos antes, cheia do Espírito, Isabel proclama: bem-aventurada aquela que creu. Então, quando Maria canta, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, ela não está criando um título para si. Ela apenas reconhece aquilo que Deus já havia revelado por meio de Isabel. Então, é mais uma vez Lucas ligando uma cena à outra. Nada aparece por acaso. Percebam o que acontece aqui. Desde o anúncio do anjo, Lucas foi deixando pequenas pistas, como um artesão que vai construindo uma tapeçaria. E eu vou voltar uns slides, um slide que eu acho que não apareceu, eu não lembro se no último estudo apareceu esse slide aqui. Eu acho que ele não tinha aparecido no último slide. Você lembra um slide que eu falei, ixi, não apareceu. Um slide, esse último, no, esse slide, ele, ele aparece essas frases aqui do Magnificat. Como um artesão aqui, que a gente vê como fios, que a gente vê o favor de Deus, Deus olhou para Isabel, a humildade, a condição insignificante de Nazaré, a serva, eis aqui, a serva, a alegria, o salto de João, a misericórdia, a gravidez de Isabel, Salvador, hoje nasceu o Salvador, e bem-aventurada, é a bem-aventurança, bem-aventurada és tu. Então, no começo da história, no começo no- do Magnificat, no começo, a gente encontra, parece que a gente encontra esses fios separados, parece que a gente encontra esses fios, mas a gente encontra esse como se fosse um compositor que apresenta pequenos temas musicais. E parece que eles vão, parece que está tudo desconectado. Mas quando Maria, ela começa a cantar o Magnificat, parece que eles vão se conectando. Ele, parece que eles vão se unindo e eles vão se juntando. Deixa eu voltar aqui. Então, quando Maria, ela começa a cantar, né? Quando Maria ela começa a cantar, algo extraordinário acontece. Ela não acrescenta um tema novo. Ela junta todos aqueles fios naqueles fios que estavam soltos
e transforma num único cântico. Parece que por isso que o Magnificar, eu me impressiono tanto com ele. Ele não nasce apenas de uma emoção de um grande encontro, ele nasce de uma leitura profunda de uma ação de Deus. E por isso que talvez muito seja exatamente por isso que tantos estudiosos afirmam que o Magnificat é a chave de para a gente compreender todo o Evangelho de Lucas, porque quando Maria canta que Jesus, que ela canta, né, sobre os humildes, Jesus caminhará entre eles. Quando ela canta sobre os famintos, Jesus vai alimentar os famintos. Quando ela fala sobre misericórdia, Jesus vai manifestar a misericórdia. Quando ela fala sobre a fidelidade, em todo o restante do Evangelho de Lucas, vai mostrar essa fidelidade acontecendo diante dos nossos olhos. Por isso, Maria ela torna-se essa voz que reúne todos aqueles temas em um único cântico. Então, quando a gente vê aqueles fios separados, talvez a gente percebe que nenhum daqueles fios estavam ali por acaso. Lucas, ele foi construindo foi costurando todas essas palavras do Magnificat, é, como cada personagem, como cada anúncio, como se quando Maria começasse a cantar, toda aquela história da salvação encontrasse a sua voz. Por isso, o Magnificat não é apenas um cântico de Maria, é um cântico de toda a história de Deus com o seu povo. Por isso que ela fala que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. É toda a história de Deus com o seu povo, não é só sobre ela. Então, agora a gente entra no o cântico, como no último estudo, né, de Maria, que acho que foi a Juliette, né, que falou dos salmos e dos cânticos. Todos os cânticos que a gente encontra nas escrituras tem o agradecimento e o porquê do agradecer. Então, até agora, a gente viu o agradecimento de Maria. Então, a gente começa a entrar num ponto que a gente vai ver o porquê que a Maria está agradecendo, o porquê que a Maria agradece. Então, por que que a Maria estava agradecendo? Então, acho que tem uma parte aqui. Então, essa é a segunda parte, a gente lê o cântico inteiro, mas aquela primeira parte, essa é a segunda parte. Quando a gente vê a estrutura inteira, agora seria o porquê do cântico, né? Primeiro seria o louvor, o agradecimento, agora seria o porquê, o porquê do agradecer, né? O porquê de Maria agradecer? Porque ele demonstrou força com o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seus corações, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, amparou a seu servo Israel, lembrando da sua misericórdia,
conforme a promessa que fez aos nossos antepassados, a Abraão e a sua descendência para sempre. Aqui está trocado o slide. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Então, Eu queria só por falar favor. rapidamente sobre bem-aventurados, só falando isso que você falou, né, da alegria, que é uma alegria, não só uma alegria que passa, mas bem-aventurados, na origem do hebraico mesmo, a palavra significa felicidade profunda. Então, quando muitos dos estudiosos do idioma hebraico, quando fala das bem-aventuranças, que são colocados bem-aventurados, bem-aventurados, na verdade dizem que é avante, com alegria, bom ânimo. Então, tem muito a ver com isso que a gente está falando dela, né? Esse sentimento, especialmente de uma felicidade na plenitude divina. E é muito, muito importante, né? Solange estava falando das bem-aventuranças, quando Jesus fala, e ele, na verdade, ele conclama, na verdade, é ele chamando para a gente se lembrar disso, que cada um que ele vai colocando e vai nos degraus, enfim, nas gradações que a gente vai percorrendo, ele vai falando disso, que é sempre com alegria, que não é uma, né? A gente às vezes, por vezes, historicamente, vai achando que não, bem, é isso, não, na verdade é o contrário. Sempre ele com alegria, bom ânimo e a felicidade, a comunhão com Deus, cada vez mais. E aí tem a origem, né, hebraica aqui, aí depois mais para frente a gente pode falar do significado de bem-aventurado e nesse sentido de Maria aqui quando ela coloca. Mais alguém? Então vamos seguir perfeitamente, minha querida. Pois o poder. Eu não vi o chat se tem alguma mensagem importante. Depois, se tiver, vocês me falam. Se tiver algum que eu não estou acompanhando. Pois o poderoso me fez grandes coisas. Desculpa, a Wene falou exatamente isso, ó, o Severino Celestino fala isso no livro O Sermão do Monte. É isso mesmo, Wene. São Eu tenho estudos esse livro. hebraicos, muito bacana. Eu tenho esse livro. Eu ganhei, acho que da Jandira, aqui do grupo. Então, aqui nesse trecho, nós temos 4 ideias diferentes: poderoso, misericórdia, geração, pois o poderoso me fez grandes coisas. Santo, então nós temos a santidade, né? Santo é o seu nome, misericórdia. Então, vamos observar quando Maria continua fazendo exatamente aquilo que a gente viu desde o início do Magnificar, né? Ela continua puxando aqueles fios que eu trouxe agora há pouco, né? Que Lucas já havia colocado na narrativa. Então, vamos pensar nesse primeiro fio, esse poderoso. Vamos. Primeiro ela diz, né? O poderoso me fez grandes coisas. Essa expressão poderoso nos leva imediatamente lá para a Anunciação. Vamos lembrar quando Maria, ela perguntou para o anjo, como isso acontecerá? O que Gabriel respondeu para Maria? O poder do Altíssimo virá sobre ti. E ele termina e ele conclui dizendo, porque para Deus nada é impossível. Então agora Maria olha
para tudo o que aconteceu e afirma: o poderoso me fez grandes coisas. Então, percebem? Ela ainda não está fazendo uma teoria sobre Deus. Ela está testemunhando uma experiência. Aquilo que o anjo prometeu para ela, agora ela reconhece que Deus realizou. Ela fala: pois o poderoso me fez grandes coisas. Ela afirma que o poderoso me fez grandes coisas. O segundo fio que Maria puxa: Santo é o seu nome. Em seguida, Maria diz: Santo é o seu nome, esse segundo fio. Quando a gente ouve essa frase, a gente pode pensar na perfeição de Deus. Mas aí Maria, ela não para por aí. Ela imediatamente acrescenta que a sua misericórdia vai de geração em geração. E isso se torna mais bonito ainda, porque Lucas mostra que a santidade de Deus não o afasta das pessoas, muito pelo contrário. A santidade de Deus, ela vai se manifestar justamente aonde? Na misericórdia. A santidade de Deus, ela manifesta lá na misericórdia. Em outras palavras, o que que é isso? O Deus Santo é exatamente o Deus que se aproxima. E o outro fio, a misericórdia. Então, é a ligação. Lucas, ele canta. Lucas, ele faz. Então, é a outra ligação. Maria canta a sua misericórdia. Então, poucos versículos depois, quando João Batista nasce, o que que Lucas nos mostra? Que os vizinhos dizem: o Senhor engrandeceu a sua misericórdia para com Isabel. É a mesma palavra, mais uma vez. Lucas continua costurando uma cena na outra. A misericórdia que Maria canta é a mesma misericórdia que todos enxergam na vida de Isabel. É a mesma. E o último fio que a gente vê aqui é de geração em geração. Maria, aqui, ela amplia totalmente o horizonte. Até aqui, Maria estava falando daquilo que Deus fez nela. Agora ela diz que a misericórdia vai de geração em geração. Percebam a mudança. Maria deixa de olhar apenas para a sua própria história. Agora ela começa a olhar para a história da humanidade. Ela compreende que aquilo que Deus começou a fazer nela não terminou nela, não termina nela. É uma corrente de misericórdia que atravessa geração em geração e que está chegando, que chega aonde? Chega em nós e que vai passar todas as gerações. Então, talvez seja essa a maior beleza desse trecho. Maria começa dizendo que o poderoso me fez grandes coisas.
e termina dizendo que a sua misericórdia vai de geração em geração. Então, ela nunca transforma a sua experiência em privilégio. Ela transforma em esperança. Se Deus olhou para ela, Ele continuará olhando para todos aqueles que os buscam, para todos aqueles que os buscam. Então, Deus é sempre misericordioso. Deus é sempre misericórdia. Maria nos mostra que a santidade de Deus não é uma santidade distante. Ele se revela na misericórdia. O Deus Santo é o mesmo Deus que se inclina para levantar os pequenos, para visitar os esquecidos e para cumprir as suas promessas. E há esse detalhe maravilhoso. O Magnificar, ele vai aumentando o alcance. É uma progressão. Deus, ele vai fazendo essas grandes coisas. Então, Maria vai falando, Deus fez grandes coisas por mim. Deus me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, sua misericórdia. Então, o foco vai se expandindo. É Maria, primeiro é Maria, Deus, e vem para toda a humanidade. É de geração em geração. Então, é uma construção literária muito elegante. O cântico de Maria, ele começa na experiência pessoal de Maria e em poucos versículos ele está abraçando toda a história da salvação. É uma progressão que ajuda a perceber que o Magnificar não é não é um testemunho intimista de Maria. Ele se transforma rapidamente em uma proclamação universal da ação de Deus. É uma proclamação da ação de Deus. Eu acho que nós já estamos no horário e a gente termina por aqui. E o resto fica para o próximo estudo. Tudo bem? Solange estava com a mão levantada. Já chatinha aqui de novo. Quando ele fala também de geração em geração, eu lembrei de Abraão com Sara. Abrão com Sara, que vira Abraão, Saraí e gera o filho, né? Que também é uma gravidez de um casal muito idoso que também vinga e acaba que não é nem um filho só. Ela tem vários filhos, né? Então isso mostra que a fé de Abraão ali, a humildade, porque ele era nômade no deserto, não tinha nada, etc e tal, foi agraciado da mesma forma, né? Eu Só estou isso. pensando, eu estou Eu pensando aqui também no momento do no momento de bem-aventurada, eu fico pensando assim naquele pequeno momento que ela fica perturbada, ainda confusa, ainda um olhar daquela que titubeia, né? É aquela que ainda na parte humana em si. E aí logo depois, quando ela se vê rapidamente impregnada
desse sentimento, a gente tem que se colocar nesse lugar, né? No lugar da bem-aventurada, qual é a grandeza do que significa dentro daquilo que era para ela, né? O bem-aventurado, o que significa. Quando Paulo adiante fala, não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, ele está ali dizendo, bem-aventurado. Agora é isso. Então, impregnar desse sentimento que transcende, e depois vai falando sobre esse tipo de sentimento, é algo que é quando você se entrega, numa entrega absoluta ali dela, né? Ela vai falar sobre isso depois, em gerações, e ficarei convosco por todas as gerações. E ele repete tantas vezes isso, Jesus, né? Então, a presença desse sentimento é extraordinária, é um sentimento que a gente muda, né? A partir dali, e nela se fez, obviamente, de uma maneira muito, muito entregue. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Faça-se em mim segundo qual é a palavra, qual é o verbo? É Jesus. Olha isso. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Meu Deus, que coisa extraordinária. É extraordinário. É muito bonito, né? Eu sempre achei esse cântico muito forte, muito bonito, muito poderoso. É muito belo. E você sabe Podemos. que NEP é isso, né, Silvinha? É É, você absorver isso de uma forma tão diferente do que as pessoas normalmente olham, se for pela literalidade e se não for transposto, né, para o espírito da letra. Aí é outro significado, aí muda tudo mesmo. Muda, muda. É muito lindo. Aí eu não sei se Verinha vai fazer a prece ou se Margarida vai conseguir. Deixa eu ver se ela está aqui. Margarida, você consegue abrir seu áudio para fazer a prece final? Alguém quer falar, gente? Quer comentar alguma coisa? Obrigada a você, Deus bendito. Em nome da Silvinha aqui. Margarida, você quer falar? Quer fazer a prece, querida? Consegue abrir seu áudio aí? Pronto. Abriu? Abriu, abriu. Eu queria tanto ler, mas tudo bem, fica para outra vez. Pode fazer a leitura Maria, como se nossa fosse uma mãe. prece. pode ler agora, minha querida Margarida. Não, mas não dá tempo. Deixa Dá, para outra querida. vez. Dá. Pode ler, querida. Não Eu curta acho o que. tempo, o tema. Não é o que tu leu hoje Então eu vou cedo? ler. Eu leio. Tá, É tá do bom. livro Amor e Vida em Família, Antologia Espírita e Popular, de Gesiel Andrade. Capítulo 21. A questão religiosa dentro do lar. A religiosidade é força viva em nossa alma, precisando ser educada para amarmos corretamente a Deus, para entendermos a imortalidade da alma e para aprimorarmos as nossas condutas religiosas e morais, que nos levam a viver melhor, tanto no mundo material quanto no espiritual. No Espiritismo, contamos com os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores, ditados através de diversos médios em diversos lugares, para educarmos a nossa religiosidade. Com o Espiritismo, aprendemos melhor Deus, a fé, a prece, a necessidade da conquista e da aplicação das virtudes na vida material, e o valor dos tesouros espirituais que nos levam a agir nobreza espiritual em todos os campos da vida. No Espiritismo, contamos com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec,
para nos orientar sobre a aplicação do mandamento maior de amor a Deus e aos semelhantes, através da prática da caridade. Assim, promovemos a reforma íntima que vai nos permitir estar em sintonia permanente com Deus, com Jesus e com bons espíritos e melhor continuamente os nossos sentimentos, pensamentos e as nossas ações. Com o amor aprendido e praticado com o lado religioso do Espiritismo, eliminamos as barreiras que criam divisões religiosas no seio da família e da sociedade. Assim, respeitamos profundamente as diferenças existentes nas crenças religiosas de cada um, procurando beneficiar sempre o próximo, independentemente de suas crenças, condições econômicas, políticas ou sociais, raça, sexo, idade, seus costumes e atitudes. Assim seja. Assim Assim seja. seja. Ela ficou feliz, conseguiu. Obrigada, Margarida. Conseguiu. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite.